E aí, pessoal, prontos para mais uma história incrível? A de hoje é tipo uma aventura de super-heróis, só que de verdade. É sobre um time de 7 amigos que viraram verdadeiras lendas da fé. Se liga nessa jornada de amizade e coragem que é demais. Então vamos lá, pensa comigo. Você tem 7 amigos. Todos eles são ricos, comerciantes de sucesso, sabe? Tem grana, família, uma vida super confortável. Aí do nada, eles decidem largar tudo para começar uma missão do zero. Por que alguém faria isso? Esse é o grande mistério que a gente vai desvendar hoje. A nossa aventura começa lá na Itália, na cidade de Florença, há muito, muito tempo, no século XIII. Florença era tipo o centro de tudo, cheia de comércio, arte, maior agito. Só que também era um lugar bem perigoso, com um monte de brigas e confusão entre as famílias ricas. E no meio dessa bagunça toda, 7 amigos queriam encontrar um jeito de viver em paz. Era o cenário perfeito para o começo da jornada dos nossos heróis. E esse aqui é o nosso esquadrão. Se liga nos nomes. Bonfilho, que era o líder da galera, Amádio, que era tipo o coração do time, sabe? E ainda tinha o Bonadjunta, o Maneto, o Sostenho, o Uguccione e o Alessio. Eles não usavam capa nem tinham superpoderes, mas eram comerciantes muito gente boa que faziam parte de um grupo que amava demais Nossa Senhora. E foi aí que o jogo virou. Por volta do ano de 1233, esse time de amigos tomou uma decisão. Uma daquelas que muda tudo, para sempre. Eles resolveram embarcar numa nova aventura, deixando para trás todo o sucesso, a grana, as preocupações da cidade, tudo isso para seguir uma missão muito, muito maior. Olha só que doido esse contraste. De um lado, a vida que eles tinham, riqueza, negócios e bem no meio daquela confusão toda de Florença. Do outro, a nova missão deles, pobreza, paz, oração e viver todo mundo junto, como uma grande família. Eles não mudaram só de casa, gente. Eles viraram a vida deles de cabeça para baixo. Que coragem, né? E o mais legal é que eles não ficaram só no papo, não. A primeira coisa que fizeram foi partir para ação. Pegaram tudo que tinham e distribuíram para os pobres. Eles se inspiraram em outras equipes de fé da época, como os franciscanos e os dominicanos, e começaram a viver juntos, como se fosse uma família nova. Aí vem a próxima fase da aventura. Eles precisavam sair da cidade. Pensa que isso foi tipo o momento do treinamento dos heróis, sabe? Quando eles se isolam para ficarem mais fortes. Eles foram se preparar para a missão principal, vivendo de um jeito bem simples e super focado. Aqui a gente vê os primeiros passos dessa jornada. Em 1233, eles ganham seus uniformes, umas roupas cinzas bem simples. Um ano depois, eles montam a base de operações deles, lá no Monte Cenário, um lugar bem afastado de tudo. E em 1239, eles recebem tipo um manual de instruções oficial, a regra de Santo Agostinho, para ajudar a organizar a comunidade. E a rotina deles não era moleza não, viu? Era rezar juntos, trabalhar na terra, e eles até iam para a cidade pedir ajuda, pedir esmola. E o mais incrível, a fama deles começou a se espalhar. As pessoas ouviam falar daqueles homens que largaram tudo e subiam aquela montanha toda só para pedir um conselho ou sentir um pouco de paz. O exemplo deles era muito poderoso. Então começou a aparecer um monte de gente querendo entrar para o time. A equipe deles estava crescendo. E aí eles perceberam que precisavam se organizar melhor. Chegou a hora de criar oficialmente a guilda deles. Ou, como a gente chama na igreja, uma ordem religiosa dedicada totalmente a Nossa Senhora. E foi assim que nasceu a Ordem dos Servos de Maria, ou Servitas. O nome já explica tudo, né? Eles eram como servos, dedicados a servir Nossa Senhora. Um nome simples, direto ao ponto e cheio de força. Mas claro, como em toda boa aventura, apareceram os desafios. A ordem deles cresceu super rápido, mas aí quase foi cancelada por uma regra nova da igreja. Foi um momento de tensão. Só que aí apareceu outro herói na história, o Filipe Benizzi, que ajudou a galera a conseguir uma nova aprovação do Papa. E a vitória final vem em 1304, com carimbo oficial. Agora, a gente está chegando no final épico dessa jornada. Vamos ver como o legado dessa incrível equipe de amigos continua vivo até hoje. E para isso, vamos focar na história do último herói que sobrou do grupo original. E é aqui que a história fica ainda mais emocionante. De todos os 7 amigos que começaram essa jornada lá no início, só um deles viveu bastante para ver o grande sonho se realizar por completo. O nome dele era Alessio Falconieri. Ele viu tudo desde o comecinho até o final feliz da missão.
Agora se prepara para uma informação que vai te deixar de queixo caído. O Santo Alessio viveu até quase 110 anos de idade. É isso mesmo, Centiodiz. Imagina uma vida inteirinha dedicada àquela missão que ele começou com seus 6 melhores amigos. E o legado que eles deixaram? É gigante. Primeiro, eles viraram santos todos juntos, em equipe, como sempre foram. E hoje, eles descansam juntos, no mesmo túmulo. E a história de santidade continuou na família, porque a sobrinha do Alessio também virou santa. E o mais importante de tudo, a ordem que eles criaram existe até hoje, firme e forte. E por que a gente conta essas histórias, né? É porque os santos são como os heróis da fé. Eles mostram pra gente um caminho diferente, nos inspiram a sermos mais corajosos. Eles são como amigos lá no céu que ficam na nossa torcida. Pra gente fechar, pensa só. A história desses 7 fundadores começou com 2 coisas: amizade e fé. Então fica a pergunta: que grande aventura a gente pode começar hoje, junto com os nossos amigos, por uma causa bem legal? Fica aí a ideia para pensar. Até a próxima!